Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Podeis assentar, tomar os vossos assentos. Estou muito feliz com Jesus, estar nesse culto, com a participação dos adolescentes. Um momento muito especial, de crescimento para todos nós. E eu gostaria que a amada igreja abrisse as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, no verso 13. Lucas, capítulo 24, verso 13. Amém? O tema aqui é os dois discípulos no caminho de Emaús. Versículo 13. E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou-se e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E eles lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E Jesus lhe perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus, diante de todo o povo, e com os principais do sacerdote e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós que esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora com tudo isso, é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram até o sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E Jesus lhe disse: honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, ele fez com que ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriu-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, e os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes aconteceram no caminho e como lhe foi conhecido no partir do pão. Amém. Essa palavra é uma palavra muito conhecida de toda a igreja, mas uma palavra que vem se renovando em meu coração toda vez que eu leio. O Senhor vem falando comigo. Quando Jesus foi selecionar os 12 discípulos, que Jesus tinha no seu coração, e até escreveu sobre a missão deles, que era de pregar o Evangelho, que era de anunciar as boas novas. Jesus também queria que os discípulos fossem experimentados com Jesus no caminho,
que eles conhecessem sobre Jesus, sobre os milagres, sobre tudo aquilo que Jesus fazia, sobre as boas novas, sobre os ensinamentos. E os discípulos acompanharam Jesus por todo o percurso do seu ministério. Eu separei 2 caminhos, 2 histórias que a Bíblia diz que, se eu fosse discípulo naquele período, é as 2 passagens que mais me gravam. Uma delas é a passagem de quando Jesus está com a multidão e pede para os discípulos entrar no barco, que ele ia se despedir das pessoas que estavam ali recebendo as boas novas. E os discípulos pegam o barco, vai para o meio do mar, e quando chega no meio do mar, o mar, pode ser que ele mudou. A Bíblia vai falar que os ventos eram muito fortes e a tempestade não conseguiam fazer os discípulos chegar à margem novamente. E os discípulos já estavam com medo, já estavam temerosos, já estavam sem saída, pensando até que ia morrer ali no meio do mar. Mas na 4ª vigília da noite, Jesus aparece, vem andando sobre as águas, e os discípulos, já com medo do mar, ainda pensam que Jesus é um fantasma. E Jesus fala assim: tem de bom ânimo, não temas, sou eu. E Pedro, naquele momento de medo, de insegurança, de tudo, ele reconhece a voz de Cristo e fala: Senhor, se és tu mesmo que está aí, fala que eu terei contigo. Eu desço do barco e vou com o Senhor. Jesus disse: vem. Pedro, na mesma hora, sem titubear, ele desce do barco, ainda com as ondas fortes, com aqueles ventos contrários. E a Bíblia vai dizer que ele anda sobre as águas no sentido de Jesus. E ele duvida, teve medo, mas Jesus estende a mão para ele, explica algumas coisas para Pedro: porque tu me duvidaste, qual foi o motivo, o Senhor não me conhece. E Jesus senta no barco, acalma a tempestade, tira todo o medo deles, e eles voltam para a praia. Eu fico imaginando qual foi aquela conversa após Pedro andar sobre as águas, que ele estava falando para os discípulos, tanto para aqueles que estavam no barco, tanto para aqueles que serviam os discípulos, que caminhavam com eles também. Eu acho que aquilo ficou muito marcado. Pedro dizendo: eu andei sobre as águas porque o Senhor pediu para que eu fosse com Ele. Outra mensagem, outra passagem muito interessante, que está em Mateus capítulo 15, que é na segunda multiplicação de peixes. Jesus chega, ele está numa montanha, e as pessoas começam a sentar em volta dele, e Jesus começa a pregar as boas novas, e as pessoas começam a trazer enfermos, cegos, coxos, paralíticos, doentes de todas as categorias, e Jesus cura todos. E o tempo passa tão depressa com aquelas pessoas, que a Bíblia vai dizer que ao 3º dia eles estão ainda ouvindo de Jesus. E Jesus chama os discípulos e fala para eles: viu, eu estou com compaixão dessa turma, faz 3 dias que eles estão aqui ouvindo a palavra, e eu quero dar comida para eles. E os discípulos falam: Senhor, nós estamos no deserto, onde nós vamos encontrar um padeiro aqui, uma padaria que consiga servir 4.000 homens, fora crianças e mulheres. Jesus pergunta para eles: mas o que temos? E eles falam: nós temos 7 pães e alguns peixinhos. E Jesus fala assim: discípulos, fala para o pessoal sentar. Jesus pega o pão, levanta,
dai graça, parte o pão, entrega aos discípulos e os discípulos entregam à multidão. O milagre da multiplicação, nesse contexto, ele acontece na mão dos discípulos. Porque Jesus parte o pão, dá graça, coloca no cesto, entrega para os discípulos servirem. Imagino eu que, que esses dois discípulos do caminho de Emaús, eles participaram dessa segunda multiplicação de peixes, porque era muita gente só para os 12 servir. E eles compartilhavam dos milagres que Jesus fazia, com o cesto em mãos, os pães servindo 4.000 homens, e a Bíblia vai dizer que ainda sobra 7 cestos. Eu fico pensando assim, né, para esses discípulos, qual que era a intensidade que eles viviam isso, qual que era a marca que esses milagres, que esses acontecimentos deixavam na vida deles. Eu fico imaginando comigo, porque a multiplicação acontece nas mãos dos discípulos, servindo a multidão. E acontecem alguns acontecimentos, chega no final de semana, mais turbulento da história. Judas entrega Jesus por algumas moedas, Jesus é crucificado, Jesus chega na sexta, Jesus é velado. No sábado, os discípulos descansam. No domingo de manhã, as mulheres vão até o sepulcro para ver se encontrava Jesus. Mas a boa notícia é que os anjos disseram para elas: aquele que vive já não está mais aqui, ele já ressuscitou. E ela volta para casa. Depois vai outros discípulos para ver se era verdade. E é aí que nós entramos nessa leitura, que os dois discípulos no caminho de Emaús. Emaús, o significado literal significa fuga. Eles estavam fugindo daquele final de semana tão turbulento que foi na vida deles e de todos os outros discípulos. Eles iam conversando entre si do que havia passado naquele final de semana. E aquela conversa era tão intensa que acho que eles conversavam de Pedro. Por que Pedro negou a Jesus? Um rapaz que andou sobre as águas. Por que Judas traiu Jesus por moedas? Uma pessoa tão próxima. Por que os governadores entregaram Jesus a troco de um homicida que era Barrabás? Por quê? Por quê? E aquela voz das desilusões, das tristezas, do perigo, da falta de esperança, gritava muito naquele caminho de fuga. Gritava tão forte, ao ponto de Jesus chegar ao lado deles e eles não reconhecerem Jesus. Os olhos deles estavam como que fechados, porque as turbulências da vida, as desilusões daquele percurso, daquele final de semana, estava repercutindo na eternidade da vida daqueles dois discípulos e na vida de todo mundo que estava naquele lugar. E Jesus, como mestre da conversação, ele entra no cenário. De momento de fechamento e angústia que aqueles discípulos vinham enfrentando, Jesus, como um bom psicólogo, pergunta para eles:
Mas o que vocês vêm dizendo no caminho? Por que vocês estão tão tristes? E os discípulos, acho que levantam os olhos, olham para aquele peregrino, que ainda eles não conheciam, que era Jesus, e falam assim: nossa, alguém se importou conosco no caminho ainda. E vai caminhando, e eles começam a abrir o coração, e daquele coração, acho que talvez era o único ponto que fala, que eles falavam de Jesus com tristeza. Acho que era o único ponto, o único motivo que eles tinham que falar que o Jesus Nazareno era a tristeza deles naquele momento, porque já era o terceiro dia, e nada do que era esperança para eles tinha acontecido. É bem verdade que as mulheres já tinham dito a eles que eles não estavam mais no sepulcro, mas eles não acreditaram. É bem verdade que outros discípulos foram lá também, mas eles decidiram ir para Emaús. E eles estavam em cima de um chamado, falando assim: não saia de Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Os discípulos estavam em Jerusalém, e apenas os 2 discípulos quiseram ir para Emaús. E Jesus começa a falar com eles, explicar para eles que tudo aquilo era para acontecer, que tudo aquilo era verdade, que tudo aquilo fazia parte do plano de salvação, já estava escrito tudo aquilo. E Jesus vai de Gênesis a Malaquias, falando com eles, explicando no caminho, e o coração daqueles discípulos começa a ter abertura, a ponto de Jesus querer ir embora, mas ainda eles não conheciam que era Jesus o peregrino, e eles falam assim: Jesus, fica conosco, porque já é tarde. A casa de Emaús, que é chamada como uma casa de fuga, uma casa de tristeza, uma casa de desilusão, como essa a mudar. Quando Jesus chega, ela passa a ser uma casa de partilha, uma casa de alegria, ainda antes da comunhão do pão. Aquela passagem que fala de um coração duro, de um coração sem expectativa, passa a ser a passagem de um coração grato e de um coração alegre. E quando Jesus senta à mesa, pega o pão, levanta, dá graça e parte o pão. Aqueles discípulos entendem Jesus. Talvez eles lembraram da segunda multiplicação de pães, que Jesus fez a mesma coisa. Eu não sei se eles participaram, mas Jesus abre os olhos dele. Aleluia. Glória a Deus. A fração do pão. Essa frase eu escrevi para não esquecer. A fração do pão, aos olhos dos discípulos, a fração do pão é a expressão fração do pão é que os olhos dos discípulos se abriram e eles reconhecem Jesus. A fração do pão continua a ser para todos os discípulos de Jesus de todos os tempos a lembrança de um Cristo vivo, de um Cristo ressuscitado, de um Cristo que habita em nós, que fala em nossos corações como voz de muitas águas.
E aqueles discípulos, aleluia, Jesus, eles começam a falar entre si. Porventura o seu coração não ardia quando pelo caminho ele falava, quando pelo caminho ele explicava. Eles voltam, pegam tudo ali e correm para Jerusalém, trazendo para a nossa vida quando nós deixamos que as desilusões, quando nós deixamos que as dores, que a doença, que as frustrações fale mais alto que a voz de muitas águas, que é Jesus, o nosso caminho ele é diferente. Simplificando ainda mais, qual é o caminho que o seu GPS está te levando? Qual é a voz que o seu GPS tem falado aos seus ouvidos? Ezequiel capítulo 43, ele fala que a voz do Senhor é como de muitas águas. Isaías capítulo 55, no verso 8 e 9, vai dizer que os nossos caminhos, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, e os pensamentos do Pai são mais altos que os nossos pensamentos. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim os caminhos de Deus é mais alto que os vossos caminhos, e os pensamentos de Deus é mais altos que os vossos pensamentos. Eu vou explicar para os irmãos o que é uma voz de muitas águas. A voz de muitas águas é como se você estivesse chegando perto de uma cachoeira. Quanto mais perto da voz de muitas águas que a cachoeira você chega, menos você consegue ouvir as coisas que estão do lado. Quanto mais próximo das vozes de muitas águas, mais perto da cachoeira, menos você ouve a tristeza, menos você ouve as dores, menos você ouve as desilusões, menos você ouve os pesares da vida. E a mensagem desta noite é: enquanto os nossos caminhos, o nosso GPS estiver guiando, sendo guiado pela voz das tristezas, pela voz das desilusões, nós estaremos entrando sempre no caminho de Emaús. E a voz certa que nós temos que conectar no nosso GPS é a voz de muitas águas. É a voz que, quando está em nós, nada dessa terra nos abala, a ponto de queremos fugir. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: Senhor, o sentimento meu hoje é de fuga. Só o Senhor conhece o meu coração. Só o Senhor conhece a minha necessidade. Só o Senhor conhece o meu destino. Quantos de nós já não participamos do caminho de Emaús? Quantos de nós já não quis fugir? Quantos de nós? O que te faz fugir? É a doença? É o desemprego? É a traição? É a depressão? O que te faz fugir a ponto de querer para Emaús? Mas eu tenho a boa notícia: se você se conectar hoje, o seu GPS pessoal, na voz de muitas águas, que é o Cristo, o seu caminho vai ser diferente. Não importa quantas vezes você precisa recalcular a rota, não importa quantas vezes o seu caminho esteja distante, mas Jesus disse: enquanto você estiver conectado à voz de muitas águas, você vai chegar em Jerusalém.
da onde você nunca deveria ter saído. Jerusalém é lugar de comunhão. Jerusalém é lugar de koinonia. Jerusalém é lugar de unidade. Jerusalém é um lugar de palavra. Jerusalém é lugar onde o Senhor quer que nós estejamos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu gostaria que a amada igreja se colocasse de pé, com a permissão do pastor. O Senhor colocou no meu coração, quando eu estava preparando essa mensagem, que chamasse quem aqui nesta noite precisa recalcular a rota, precisa reconectar a voz de muitas águas. Eu não sei o que te faz querer ir para um outro caminho, se é a tristeza, se é as dores, se é as dificuldades, mas Jesus falou assim para mim: fala para eles virem aqui no altar, onde Jesus ainda continua partilhando o pão com a igreja e recalculando a rota e colocando a gente no caminho certo. Alguém de vocês precisa recalcular a rota? Vamos orar nos seus lugares, porque eu preciso, de alguma forma, algum caminho, eu preciso recalcular também. Jesus, eu te agradeço, Senhor Jesus, por mais essa palavra, por mais esse momento tão especial de estar na tua igreja, na tua casa, Jesus. Senhor meu Deus, Pai de tudo, que está no controle de tudo, que os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, e os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Jesus, te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha reconectar as nossas vidas à voz de muitas águas, para que o caminho de Emaús, Senhor Jesus, não seja para nós, Senhor Jesus, um caminho de perigo, Senhor Jesus, um caminho de frustração, meu Pai. Jesus, que possamos, Senhor Jesus, antes de entrar no caminho de Emaús, Senhor Jesus, estar com o nosso GPS conectado, Senhor Jesus, à voz de muitas águas, Jesus, a voz que nos limita, Senhor Jesus, mas que o Senhor nos faz ilimitados diante de Ti, numa conversação eficaz, meu Pai. Oh, Jesus querido, Pai da minha alma, Jesus, Jesus querido, Senhor Deus, nós te agradecemos, Jesus, por essa unidade, Jesus. Pai, que essa palavra, Senhor Jesus, surta, Senhor, os efeitos que o Senhor quer, meu Deus. Pai, é o pedido do meu coração, Jesus. E assim, Jesus, eu agradeço essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui nesta noite que ainda não conhece de Jesus, que quer aceitá-lo como seu guia, ou alguém que está afastado e quer reconectar com o Cristo que leva a Jerusalém. O Espírito Santo está falando ao seu coração. Se alguém nesta noite
gostaria que os irmãos podem sentar, a gente vai dar continuidade. Graças a Deus por esta palavra, onde Jesus falou conosco. Estamos chegando aos momentos finais deste culto. Alguns recados: amanhã nós teremos um evento aqui com os adolescentes, chamado Pré-Start, da Confradel. Todos estão convidados, todos os adolescentes, para estar aqui amanhã, na segunda-feira, às 7 horas, às 19 horas. Também o próximo final de semana nós temos o Congresso Geral das Irmãs, Marcas de Amor. Vai se iniciar na sexta-feira, sexta, sábado e domingo. Então todos estão convidados para este evento, que será realizado aqui no Templo Central, com todas as irmãs. E os trabalhos continuam normais. Na terça-feira nós temos o culto de ensino da Palavra de Deus, e também na quinta-feira, Quinta da Vitória. Não percam, não faltem, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, estaremos encerrando este culto. Quero convidar aqui o evangelista Gedilson para estar fazendo esta oração. Antes, temos alguns pedidos de orações aqui. A Célio Gustavo parabeniza o Newton, que amanhã completa mais um ano de vida. Nosso irmão Newton. O irmão Newton vai fazer aniversário. Vamos dizer parabéns? 1, 2, 3. Parabéns. Deus abençoe e continue abençoando. Também peço oração pela minha filha Raquel, que completou um ano de vida, sua mãe Maria Augusta e sobrinhos. É isso? Onde está então a Raquel, que completou? Está ali. Deus abençoe. Vamos dizer parabéns bem forte? 1, 2, 3. Parabéns. Deus abençoe. Também peço oração pela minha mãe, que não está bem de saúde. Quem pede oração é a irmã Laodiceia. Estaremos orando logo após o pastor Joel dando a bênção. As irmãs que deram o nome, pegaram a Beca com a irmã Luzia ali do lado direito. Todas as irmãs que deram o nome, a Beca está ali, só ir ali após o culto. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos estar orando ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Senhor, mais uma vez, Senhor, por estar, Senhor, na tua casa, Senhor, por ter te louvado, ter te exaltado o teu santo nome, Senhor. Eu te louvo, Senhor, pelos hinos adorados a ti, ó Pai. Eu te louvo, Senhor, pela palavra ministrada, Senhor, sobre os nossos corações. Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela vida, Senhor, de cada irmão que está aqui presente, Senhor. Eu te adoro, Senhor, porque Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor Jesus, Filho de Davi. Eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Senhor, eu te louvo, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou e não irá nos desamparar, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, antecipadamente, porque eu tenho a certeza que teremos uma semana abençoada na Tua presença. Senhor, meu Deus, que cada irmão que adentrou aqui, Senhor, saia regozijando da Tua presença, saia glorificando, Senhor, o Teu santo nome. Meu Deus querido, Deus de poder, eu te louvo, Senhor, porque Tu és digno de toda honra e todo louvor. É o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reina em cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.